Olá, no vídeo de hoje falaremos da história do papado, que será dividido em 4 partes: o cristianismo primitivo e o papel do Papa nela, que narra até a queda de Roma em 476. A segunda vai de 476 a 1517 e pega todo o auge do poder do papado na era medieval. A terceira é o declínio do poder do Papa e vai até 1870, onde ele deixa de existir como Estado-nação. E a última narra o papel do Papa no mundo moderno. Bom, a ideia de um Papa, ou um líder da Igreja, surge na história de Jesus Cristo, que segundo a teologia cristã, é o Salvador da humanidade, é o Filho de Deus, ou o próprio Deus. Ele, por suas palavras, que ia contra o sacerdócio judeu da sua época e contra a corrupção moral e a sua descrença naquele período, foi preso, levado aos romanos e executado no ano 33 ou 30 depois de Cristo, nos dias de Tibério Augusto em Roma. O que no futuro seria o Papa, usaria a base bíblica do livro da Bíblia de Mateus, capítulo 16, 18 a 19, e dizia a Simão, o mais importante dos apóstolos: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E isso seria a futura crença católica, que interpreta isso de forma que o Cristo instituiu Pedro como líder da igreja. O nome de Pedro, do grego Petros, significa pedra, sinal de solidez cristã. Essa autoridade foi reconhecida pelos primeiros cristãos. Pedro morreu com Marte nas mãos pelas ordens do imperador Nero Augusto Germânico em 64 d.C. E se acredita que Pedro foi o primeiro bispo romano, o que originou a tradição do bispo de Roma como sucessor de Pedro, já que o título oficial do Papa é Bispo de Roma. A vida e as ações da maioria dos primeiros papas ou bispos de Roma permaneceram envoltas em mistério, como Lino, sucessor de Pedro, o segundo bispo de Roma entre 64 e 76 d.C. A sua vida e os seus atos como bispo romano são incertos. O primeiro documento fornecido por um bispo de Roma é o de Clemente, bispo de Roma no final do século I d.C., dos anos 92 ao ano 100 d.C., no qual ele escreveu um epístolo à igreja de Corinto, na Grécia, intervindo em uma disputa importante e se desculpa por não ter tomado medidas anteriores. Clemente foi o primeiro padre da igreja, fundando assim o período eclesiástico patrístico, que desenvolveu as primeiras reflexões teológicas cristãs, defendendo a fé cristã contra as heresias, consolidando a doutrina da cristandade. No século II d.C., os bispos romanos seguiram no patriotismo, enaltecendo os apóstolos Pedro e Paulo e dando esmolas aos pobres. O Papa Pio I, Papa entre 140 a 154, ou Bispo de Roma, como era conhecido naquele período, condenou e excomungou os hereges Valentino e Marcião, iniciando a longa luta contra os gnósticos e montanistas na Anatólia. Mais tarde, no mesmo século, os bispos de Roma se envolveram na controvérsia quarto-decimana, na qual o bispo Policarpo de Esmirna visitou o Papa Aniceto por volta de 158. O bispo Aniceto foi bispo de Roma entre 157 a 168, por 11 anos, e eles discutiram sobre a divergência de costumes. A reunião foi ineficaz e terminou pacificamente, sem grandes contendas. A diferença se tornou, de fato, uma controvérsia eclesiástica quando o bispo Vítor I, bispo de Roma entre 189 a 199, tentou declarar a prática de excomungar todos os que seguissem ritos asiáticos, considerando por ele heresia. No entanto, a excomunhão foi revogada por Vítor, e os dois lados se reconciliaram como resultado das intervenções de outros bispos cristãos.
No século III, outros prelados comumente apelavam ao bispo de Roma para problemas que não conseguiram resolver. Entre 199 a 217, Zeferinos foi nomeado bispo de Roma, mas não conseguiu condenar as heresias de sua época. Após a sua morte, Calixto I sucedeu como bispo e regiu a igreja entre 217 a 222. O clérigo romano Hipólito o julgou incompetente, o que causou um cisma, e ao longo de 10 anos Hipólito comandou a congregação separada e foi, portanto, o primeiro antipapa registrado na história, e regeu de antipapa de 222 a 230, nos dias do imperador romano Alessandro Severo, imperador romano entre os anos de 222 a 235, que foi tolerante e um pouco simpático com os cristãos e não os perseguiu como religião. Nessa época foi nomeado Urbano I como bispo entre 222 a 230 e regulamentou o uso dos dízimos para os fins eclesiásticos. Em 250, o bispo Fabiano, que regeu o bispado romano de 236 a 250 por 14 anos, enviou missões para evangelizar a província da Gália romana. Sendo martirizado como imperador Décio, imperador entre 249 e 51, iniciou uma virulenta perseguição aos cristãos. Muitos apostataram da fé para salvar as suas vidas. No início de 251, a perseguição diminuiu e duas escolas de pensamento surgiram, liderados por dois candidatos ao papado. Um lado defendido por Novaciano, que acreditava que após os apóstatas não poderiam ser perdoados pela igreja e já estavam automaticamente condenados. O lado oposto, defendido por Cornélio, professava a possibilidade de perdão aos apóstatas. Tentando provocar uma crise na igreja, Décio impediu a eleição de um novo bispo de Roma. No entanto, ele morreu em batalha contra os godos em 251 e Cornélio foi eleito bispo de Roma. Logo depois, Novaciano se proclamou antipapa, liderou um cisma. Cornélio excomungou Novaciano. Cornélio morreu em 253, vítima de um martírio liderado pelo novo imperador romano Treboniano Galo. Em 254, Estevão foi eleito bispo e rivalizou rapidamente com Cipriano, bispo de Cartago, se iniciando a controvérsia sobre o uso do batismo. Estevão I defendeu a tradição romana de que o batismo era eficaz, mesmo feita por apóstatas, enquanto Cipriano dizia que só o batismo feito pelos padres era válido. O seu sucessor, Sisto II, bispo entre 257 a 58, foi martirizado pelas perseguições do imperador Valeriano. No século III, o bispado de Roma sofreu com as perseguições pelos romanos. As coisas pioraram com a ascensão do imperador Diocleciano entre 284 a 311, que era avidamente anticristão. Entre 283 a 96, o bispo Caio, sobrinho de Diocleciano, segundo as tradições, regia as tradições e as políticas da Igreja Romana e sofreu com as perseguições em Roma e morreu em 296. No início do século IV, vários bispos romanos foram martirizados em seguida, especialmente o Papa Marcelo, que foi bispo entre 308 a 309, o sucessor Eusébio em 310, e a perseguição só foi se encerrar com o Edito de Milão de 313, pelo novo imperador Constantino I, sob o bispado de Milcíades entre 311 a 314. O cristianismo foi legalizado e Constantino cedeu o palácio de Latrão ao bispado de Roma como sua residência oficial. E Constantino foi simpático à religião cristã. Milcíades foi cedido pelo bispo Silvestre I e regiu a igreja entre 314 a 335. No seu pontificado, foi realizado o Concílio da Nicéia de 325,
que foi convocado por Constantino para resolver as divergências causadas pela controvérsia ariana, a heresia que negava a divindade plena de Jesus Cristo. Silvestre enviou 2 legados, representantes papais, Vitus e Vincenzo. Entre esses legados assinaram os documentos da Niceia em nome de Silvestre, o que mostra que a autoridade do bispo de Roma já era reconhecida no período, mas ainda longe do peso que seria pelos próximos séculos. Os bispos seguintes, Júlio e Libério, entre 337 a 366, defenderam a ortodoxia da Niceia contra o arianismo. Libério, bispo de 352 a 366, foi exilado por Constantino II, um dos sucessores de Constantino I, por se recusar a aceitar a versão ariana da fé, na qual o imperador Constantino era crente. Sob o seu sucessor, o bispo Damaso I, que regiu entre os anos 366 a 384, 18 anos, promoveu a estruturação da Igreja Católica, promoveu o latim como língua litúrgica oficial, combateu as heresias da época, e incentivou Jerônimo, um dos seus cardeais, a traduzir a Bíblia e compilar a Bíblia, a futura Vulgata. Ele foi cedido por Cirício. Ele foi o primeiro papa a usar oficialmente o título papal, que vem do grego papas, que é pai, que era originalmente um termo carinhoso aos bispos romanos no cristianismo primitivo. No século V, o termo passou a se associar mais fortemente ao bispo romano, considerado o sucessor de Pedro. Os papas no século V viram um colapso romano. A partir de 422, com a eleição de Celestino I como papa, o papado ganharia ainda mais poder. Celestino enviou São Patrício à Irlanda, e ele seria um dos maiores responsáveis pela cristianização da Irlanda, e é hoje o santo padroeiro da Irlanda. Ele condenou o nestorianismo, um rito oriental. Seu sucessor, o Papa Sisto III, seguiu com obras de construção de igrejas, como na Basílica Santa Maria Maior, e promoveu a unidade da igreja. Seu sucessor, o Papa Leão Magno, foi um dos grandes papas da história. Definiu o primado do Papa com força teológica, com as cartas aos bispos da Galácia. Leão foi fundamental no Concílio de Calcedônia de 451, e reafirmou a natureza divina e humana de Cristo. Ele enfrentou Átila, o Huno, e o convenceu a poupar Roma em 452, e fortaleceu muito o poder papal. Seu sucessor, Hilário, Papa de 461 a 468, continuou a linha de Leão I, na defesa da ortodoxia da Niceia e da Calcedônia. O seu sucessor, o Papa Simplício, Papa por 15 anos, entre 468 a 483, foi o último Papa a ver Roma de pé. Viu a queda do Império Romano em 436, perante as forças de Odoacro, com a deposição de Rômulo Augusto. Simplício defendeu a igreja, seus direitos em meio à transição para o domínio bárbaro e o início da era medieval, principalmente sobre o domínio do Odoacro, rei dos ostrogodos. A sua morte em 483 marcou o fim do período inicial do papado e da Igreja Católica primitiva. No próximo vídeo, falarei do apogeu do poder do Papa entre 483 a 1517, na qual abrange toda a era medieval da Igreja, na qual alçaria a maior era de poder dos romanos e do Papa. E o Papa não se tornou apenas um líder religioso nesses anos, mas sim um líder secular, reinando como rei em Roma. Fiquem no próximo episódio para ver. Se inscreva nesse canal e até a próxima. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.พระคุณเธอ
รักษาปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลประสงค์ใดจงสำเร็จดังหวังว่าหรือหาหรือไทยดุจจะถวายชัยชัยโย